Olá, sejam bem-vindos ao AdamaCast, uma iniciativa da Adama que visa discutir assuntos importantes relacionados à agricultura. Hoje, especialmente, estamos aqui no AdamaCast Herbicidas, que visa discutir as tendências, e desafios do manejo de plantas daninhas. Hoje é o segundo episódio. Para quem não escutou ou assistiu o primeiro episódio, convido você a retomar lá e assistir, que é bastante legal. E agora nós vamos discutir um tema bastante importante nesse segundo episódio, que é a aplicação de herbicidas. Seletividade, comportamento dos herbicidas no ambiente e eficácia de controle, tá? Para discutirmos isso aqui, eu sozinho não dou conta, então a gente precisa chamar especialistas para discutir esse tema. E aqui nós temos comigo aqui hoje o Fernando Adegas, pesquisador da Embrapa, e Marcelo Gimenez, gerente de desenvolvimento de mercado da Adama no Brasil. Eu sou Vinícius Boleta, gerente de herbicidas da Adama. Vamos lá, Fernando, por favor. Boleta, obrigado mais uma vez pelo convite. A gente está mais desse outro episódio, Em nome da Embrapa, agradeço o convite feito para a gente. A gente vai falar um pouquinho sobre a aplicação de herbicidas, Já falamos um pouquinho do que a gente precisa fazer para até chegar na aplicação. Hoje vamos conversar sobre esse importante ponto do sistema de produção, que é a aplicação de herbicida e tudo que envolve isso. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Vamos ver se a gente pode contribuir com as informações, sempre, com a nossa experiência. Excelente, obrigado, Fernando, obrigado, Vinícius, aí pelo convite. Eu acho que é um momento bastante oportuno para que a gente consiga mostrar efetivamente de que forma que eu transfiro o meu produto para o meu alvo, Então, e o que isso pode afetar propriamente dito, e especificamente de plantas daninhas. Nós vamos abordar aqui temas de resistência, de eficiência. A gente não vai poder colocar toda a culpa no produto e nem toda a culpa na máquina, Fernando? Então, de que forma isso afeta, Vinícius? E como que a gente vai poder minimizar essas interferências para que eu tenha aí o meu objetivo alcançado, que no final do dia é controlar as plantas daninhas? Muito bom. Então, a gente sabe que o manejo de plantas daninhas é muito mais amplo do que falarmos de herbicidas, mas herbicidas é sim um fator importantíssimo dentro desse contexto, como um todo. Nós falamos no primeiro episódio, só lembrando, para quem não pôde estar presente, ou escutou, enfim, ou assistiu, nós falamos de dessecação, os aspectos relacionados à dessecação, e agora a gente retoma um pouco mais sobre herbicidas, seja na dessecação, seja na pós-emergência da cultura, as diversas culturas que a gente tem no Brasil. Acho que essa é a ideia do nosso bate-papo de hoje. Perfeito, Vinícius. E acho que para a gente começar, a gente precisaria balizar um pouquinho, Fernando. Basicamente, o que nós precisamos entender sobre tecnologia de aplicação de herbicidas? Quais são os fatores que envolvem e de que forma eu preciso cuidar um pouco mais da minha operação no campo? Então vamos lá. Até aproveitando, Vinícius, que a gente conversou, como você puxou no outro episódio, E todo aquele planejamento que a gente faz, corre a área, que a gente chama de monitoramento, vai ver que tipo de planta. Desce da caminhonete para olhar o talhão, Isso é importante. Corre roça, Se não tem isso, tem o histórico da propriedade, só aquela planta não nasceu, mas ela vai nascer, porque tá bom no passado. Perfeito. A gente faz tudo isso, faz o planejamento e a gente fala, então nós vamos, a partir daí, vamos fazer o controle. Então ele gastou uma energia, conhecimento, que hoje é necessário e complicado, e talvez depois na hora, seja de escolher o produto ou de aplicar o produto, que é o tema de hoje, a gente faz um certo negligenciamento. E aí eu falo duas situações. Na parte anterior de escolha de produto, já é uma coisa importante. Estou de acordo com aquele pacote todo que eu tenho. Quando eu falo pacote da situação que eu tenho na minha propriedade, eu selecionei aquele herbicida. Como é que eu faço a seleção desse produto primeiro? Então, o que eu preciso saber? Essa pergunta que você falou, Marcelo? Primeiro, da escolha do herbicida. Então, que a gente deixou também, é uma lacuna de conhecimento. Então, primeiro nós vamos ter que conhecer aquele herbicida. Perfeito. Qual que é esse tipo de herbicida? Qual que é o mecanismo de ação? Como é que ele funciona? Qual situação, até se eu posso deixar essa situação, como é que eu vou deixar ele armazenado no galpão? Como é que eu vou utilizar ele para fazer a associação, a mistura? Então, assim, características físico-químicas, saber se na dessecação como é que ele funciona, na pré-emergência, na pós-emergência, como é que ele funciona. Então, primeiro ponto, vou ter que conhecer o produto químico. Talvez não precisa ler a bula toda, que seria uma necessidade, mas saber as principais características que eu preciso conhecer para aplicar bem. Então esse é o primeiro ponto. A partir daí eu vou aplicar aquele produto. Marcelo, normalmente a aplicação é meio complicada, sabe por quê?
porque a gente está sempre correndo para fazer a aplicação. Perfeito. Então, assim, puta, eu vou ter que fazer essa aplicação hoje, então eu vou fazer aquela associação, vou colocar no tanque, vou misturar. Então, muita calma nessa hora também. Então, assim, fazer um bom planejamento também, dentro da situação de cada agricultor, para fazer essa aplicação. E nós estamos numa condição tropical, né? Condição tropical é assim, amanhece o dia fresquinho, às 10 horas já está quente, pode chover, pode não chover, sempre vou ter que fazer as coisas nos nossos sistemas de produção intensivos, então assim, na verdade a gente tem que correr um pouco aí, como é que a gente vai ajustar essa operação. Então assim, acho que é um bate-papo interessante, Vinícius, que a gente tem que fazer, aproveitando todo aquele planejamento anterior de qual produto, qual a característica de produto que eu preciso, a seleção desse produto, como é que eu vou fazer, e ligando agora, Marcelo, o que eu preciso fazer? Então vamos conversar um pouquinho sobre isso, né? A hora de aplicar, nós temos que tomar uma série de cuidados, né? E acho que a gente pode detalhar um pouquinho isso, quais são os cuidados, né? Da hora, principalmente a questão de herbicida, né? Lembrando, pessoal, o nome de herbicida é herbicida. É um produto que foi feito para matar a planta, né? Ele tem que fazer isso de uma maneira que controle a planta daninha sem dar problema para a cultura que eu vou utilizar, né? E aí tem uma série de detalhes que a gente acho que pode conversar, né? Com certeza. Entrando nesses detalhes. Perfeito. E em resumo, então, nós estamos falando, né, Vinícius, de como que eu consolido todas as informações técnicas que eu tenho para que eu coloque o meu produto, meu herbicida, de uma quantidade mínima possível no meu alvo para que eu tenha uma maximização do meu resultado. É simples, né, Boleto? Mais ou menos, né? Mais ou menos. Mas só que vamos começar então por alguns detalhes importantes. Então, esse produto que eu vou utilizar, esse herbicida, ele vai ser herbicida para aplicar numa planta já emergida, né? Na pós-emergência da planta daninha, não necessariamente da cultura, ou na pré-emergência, que vai estar no solo. Então vamos pensar assim, né? São coisas simples, né, gente? A planta daninha está ali. Para aquele produto funcionar, ele vai ter que fazer onde? Vai ter que chegar naquela planta. Ele é um produto que ele transloca bastante na planta, quer dizer, eu vou precisar colocar só em alguns pontos e ele vai translocar, ou ele é um produto que tem pouca translocação, vou precisar ter uma boa área de molhamento. A gente fala um produto mais de contato ou mais sistêmico. Então, essa é a primeira coisa. Então, nós falamos na dessecação lá passada. Tem alguns produtos da dessecação que são mais translocáveis. Então, assim, a área de molhamento não é tão importante. Outros que são produtos quase de contato, vou pegar um exemplo, vou pegar o amônio glifosinado, que está sendo muito utilizado, né? Ou os produtos quase de contato. Tem que ter uma área de molhamento maior. É uma tecnologia de aplicação diferente. Vou ter que tomar um pouco mais de cuidado de ter um bom molhamento. Para ter um bom molhamento, talvez eu tenha que trabalhar com gotas menores. Gotas menores, se tiver quente e seco, né? Ou ventando, tem a possibilidade de o produto não chega. Então, assim, tá vendo? São situações. Então, a primeira parte, talvez, do planejamento da aplicação é pós planta daninha ou é pré-emergência? Bom, se for pós, como nós chamamos de dessecação, boa área de molhamento ou menos área de molhamento? Se for menos área de molhamento, posso trabalhar com gotas mais grossas, né? Enfim, menos complicação ou menos problema com as questões climáticas, mas se for questão que eu vou precisar ter uma área de molhamento maior, vou ter que tomar algum cuidado, né? Se for para emergência, a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Outro é o seguinte, qual que é esse produto que eu vou aplicar, né? Eu posso aplicar esse produto com luz, sem luz. Ele tem menos questões de ser absorvido durante o dia ou à noite. Então são algumas coisas extremamente importantes. Tudo isso, de novo, né? Fizemos todo o planejamento. De repente, agora na hora, a gente, por um erro, né? Na hora de aplicação, como você falou, por isso a gente perde todo o que a gente está querendo, que é eficácia de controle. Somado a isso, acho que tem um ponto importante, né? A utilização ou não de adjuvantes nessa aplicação, né? Tem ingrediente ativo que são muito mais dependentes, né, de adjuvantes do que outros, enfim. Então, para dar mais uma complexidade, né, nesse cenário, acho que tem mais esse aspecto também. Perfeito. E olhando para o produtor, no final do dia, acho que o grande objetivo daqui é a gente tentar facilitar a vida do produtor. A gente percebe, Fernando, andando por esse Brasil afora, que o equipamento de pulverização é o que o produtor menos presta atenção hoje. E no final do dia é o que ele mais usa, né? Então nós estamos falando aí de 5, 6, 7 aplicações na soja, desde herbicida, fungicida e inseticida, até 30, 35 no algodão. Então é o equipamento que o produtor usa com muita frequência. E a gente tem visto a evolução tecnológica desses equipamentos na ponta. Então cada vez mais eles se tornam complexos, cada vez mais eles se tornam tecnológicos e remotizados, né? Estão trabalhando sozinho.
E o produtor e nós do campo, propriamente dito, a gente presta muita atenção na semeadora, a gente presta muita atenção na colhedora, a gente presta muita atenção na lagarta, mas a gente esquece de olhar um pouco o equipamento de pulverização. E diante de tudo isso, Fernando, qual que são os fatores intrínsecos ao equipamento de aplicação que eu preciso cuidar para que eu tenha uma boa distribuição do meu herbicida no campo? O que eu preciso olhar? Marcelo, é até engraçado essa primeira parte, né, que você falou, porque veio uma semeadura, né? Mesmo que essas máquinas melhoraram muito as nossas semeadoras, né? Mas ele está semeando, ele vai ter alguém depois para estar conferindo se a semeadura foi bem feita ou não. Vai ter alguém monitorando a semeadura. Até isso tem, mesmo com essas máquinas espetaculares. Sim. É quem que faz uma variação se está tendo uma pulverização. Está no bacheiro, no terço médio. Então essa é a primeira coisa. Você está correto, Marcelo. Às vezes a gente utiliza os pulverizadores que melhoraram muito, seja para grandes áreas ou para pequenas áreas, principalmente na maneira de eficácia de operacionalização, né? Melhoraram muito. Mas a máquina melhorou muito. Mas, de novo, a máquina é uma parte importante, mas às vezes você pode ter uma péssima aplicação com um pulverizador de última geração. Por quê? Aí entramos nessa pergunta que você falou, Marcelo. Quais as partes, os componentes, não o componente da máquina, assim, mas o componente da aplicação. Primeiro é a máquina. Perfeito. Né? Ela está funcionando direitinho, quer dizer, está caindo a mesma quantidade de produto na barra toda. Qual que é a ponta? Se a ponta que ele está utilizando, o bico, né, que a gente falou, é o bico mais adequado para aquele tipo de aplicação. Falamos, né? Se ele vai gerar uma gota grossa para um produto mais sistêmico, né? Ou uma gota mais fina, uma cobertura maior. Esse é extremamente importante também. Quer dizer, às vezes o produtor compra um pulverizador, né? Fazia essa pergunta no passado, eu trabalhei muito com tecnologia de aplicação, viu, Vinícius e Marcelo? Aí eu falo assim, comprou um produto novo, tá bom, e qual que é o bico que você mandou vir? Mas eu não mandei vir. É o que tinha, né? E vai sair aonde o produto? Vai sair pela ponta, pelo bico, né? Então assim, porque ele está preocupado com a máquina. Normal. Então, o primeiro ponto é uma coisa importante. Outra pequenas situações, Marcelo, que a gente vê, e talvez sejam alguns problemas que passam despercebidos, é a estabilidade de barra. Perfeito. A gente vê, talvez a gente fale de deriva um pouquinho mais para frente, né, Vinícius? A estabilidade de barra é uma coisa que é muito importante, porque se a barra sobe ou desce, você perde aquela uniformidade de aplicação e pode estar tendo deriva para frente. Isso para herbicida é extremamente importante. Outra coisa das máquinas, vamos ver se o sistema de filtragem está adequado, né? É interessante, né? Na cozinha da minha casa a gente tem um filtro ali na pia, né? Quando a gente vai lavar, muitas vezes, quando eu estava com meu filho, ele tirava o filtro, vai ficar mais fácil. Filho, fica mais fácil, mas o filtro é para segurar. Serve. E às vezes, aquele primeiro filtro com adorzão, que a gente chama no pulverizador, alguns produtores já tiram. O que você tirou? Para ficar mais fácil passar produto. Gente, filtro era para não deixar passar resíduo. É isso. Então, sistema de filtragem é extremamente importante. Porque é ali que nós vamos segurar as impurezas. Nós vamos ver se tem uma água de boa qualidade, né, Marcelo? Nem todas as situações que tem uma água de boa qualidade. Então, assim, é um pacote do pulverizador em si, né? Se está funcionando direitinho. A ponta, que faz parte do pulverizador, mas a ponta a gente pode manusear, trocar, né? Ver se está ok. E depois vamos pegar a água, né? Todo o sistema de filtragem que tem nesse sistema todo. Bom, essa é a parte do maquinário geral. O maquinário tem que estar funcionando direitinho. E aí esse maquinário vai estar em algum local, né? Para fazer a aplicação. Então aí nós vamos ter que fazer. Como é que nós vamos manipular os produtos para aplicação no caso do herbicida? Esse vai ser mais um associado, você vai vir junto com outro produto. Aí tem toda uma sequência, depende da formulação, que é extremamente importante, na questão, não só para eficácia, né, mas como para associação em água, né, da mistura, e depois as condições de aplicação. Aí termina que a condição é a hora que a gente vai realmente jogar o produto ali. Situação climática, se está chovendo, se tem neblina, se não tem neblina, se está luminosidade, tudo isso. E outra coisa importante que vocês falaram desse pacote todo, né? A questão se esses produtos vão precisar ter um adjuvante ou não para funcionar melhor. Alguns já vêm com o próprio adjuvante sem formulação, outros precisam. Por que isso, gente? Porque hoje, para controle em pós-emergência, você está colocando numa folha. Às vezes, algumas plantas daninhas, elas estão ali para se defender. Algumas têm pelo, algumas têm uma cutícula maior. Então, você vai precisar de alguma coisa para ajudar aquele herbicida a chegar no local que a gente quer. Então, Marcelo, resumindo, né? Máquina, pulverizador ok. Perfeito. Peças desse pulverizador como ponças estão funcionando, fio está tudo ok, né? Cuidado com essa questão de estabilidade de barra, né?
e de novo depois a operação em si, né? Mistura. Aí a gente volta naquela questão de eu querer um operacional rápido. A gente pega esse pulverizador, parece que está disputando uma corrida de Fórmula 1, né? Quer dizer, lembra se você está andando a 20, 25, 30 quilômetros por hora, você também tem uma... Você está entregando isso. Você tem uma força contrária, né? A hora que você tem isso, é como se tivesse um vento também, não na mesma proporção, mas também pode estar jogando esse produto para outro local. Então, assim, é um pacote todo, de novo, né? Que no final era isso que vai fazer controlar ou não controlar. Então, imagina a gente ter todo aquele desperdício de planejamento de hora que a gente vai aplicar. Aí falar, esse produto é ruim, esse produto não funcionou. Será que foi feito corretamente? Será que ele chegou onde ele tinha que chegar? Será que ele vai agir da maneira... Será que foi o melhor produto que eu escolhi para isso? Então, essa situação toda é complexa. Perfeito. São coisas simples, muito operacional, mas coisas complexas. Eu acho que você tocou num ponto bem interessante, e acho que a parte de tecnologia de aplicação, né, Vinícius, ela se tornou mais evidente lá no início dos anos 2000 com a ferrugem, né? Então o produtor percebeu que não basta ter um produto eficiente para o controle daquela doença, né? Ele precisava penetrar, precisava chegar nas folhas do bacheiro, e eu precisava que ele mantivesse lá para que eu inibisse a germinação dos esporos da ferrugem. E para herbicida, nós temos um problema aí de subdosagens ou superdosagens, né? Então, propriamente dito, no meu manejo, a gente discutiu no episódio anterior qual é a diferença um pouco de plantas resistentes e plantas tolerantes. A gente falou aqui, acho que o Fernando muito bem pontuou, que eu não tenho hoje no campo uma praticidade de eu mensurar a minha qualidade de aplicação. Eu aplico inseticida, eu vou lá ver se a lagarta morreu ou não, e aí a culpa é do produto. Eu aplico para doenças, eu vou ver lá se eu tenho ou não tenho controle, aí eu atrelo isso ao produto. E da mesma forma é para herbicida. Mas a gente sabe que é muito mais sério do que isso. Como que isso pode impactar, Fernando, essa desigualdade de aplicação nas plantas daninhas tolerantes e resistentes? O que eu causo mais planta daninha resistente ou tolerante? Você vê, Marcelo, essa é uma... Se você fizer essa pergunta para mim quando eu me formei, que faz tempo, né? Faz até... Bugias. O que a gente sabia de resistência era assim, a resistência, nós já discutimos um pouquinho isso no episódio anterior, a resistência de uma planta daninha acontece por a gente aplicar um produto muitas vezes continuadamente, mesmo no período do mecanismo de ação. Com a mesma mecanização ou o mesmo produto. Sim. E principalmente doses maiores. Quer dizer, quanto mais dose, você forçaria mais essa pressão de seleção, né? Aquela história, né? Um litro de produto eu mato 100% ou 90% da população. 1,5 litro eu mato 100%. O que escapar é resistente. Então, essa é uma coisa interessante que a gente sabia no passado. Mas hoje se sabe, tem trabalhos mais recentes, que pequenas doses ou baixas doses também causam resistência. Então, se cair uma dose, por exemplo, precisava de 1 litro para controlar essa população. Caiu meio ou 300 ml, muitas dessas plantas com 300 ml já morrem, mas outras não. Essas que não morrem provavelmente são mais tolerantes. Tem genes que toleram mais. E se elas se cruzarem, essa de fecundação cruzada, a tendência é você ter uma potencial de resistência até maior do que aquela pressão de seleção por dose maior. Então, a notícia que não é boa é assim, resistência eu vou ter por altas doses e por baixas doses. Isso acontece na aplicação de herbicida, como o Marcelo falou. Quando você aplica, você fez uma aplicação geral na área, mas provavelmente algumas plantas menores receberam uma concentração maior do que uma planta maior. Então você também já está fazendo isso. Olha a importância de a gente fazer rotação de herbicidas também. Porque mesmo se a gente aplicar a dose normal do mesmo herbicida, você pode estar tendo superdosagem para umas plantas e subdosagens para outras. Então isso é normal acontecer. Se o pulverizador está ruim, a regulagem não for boa, sempre vai ser pior ainda. Vai ser pior ainda porque essa desuniformidade vai ser maior. Então, pensando em resistência de plantas daninhas, você vai ter uma seleção por quase qualquer tipo de aplicação. Porque normalmente uma dose normal deveria ser a correta. É o que a gente tem na área, mas lembra, essa dose normal é a média. Você vai ter situações que vai ter dose maior e subdosagem em algumas plantas. E, de novo, planta menor e planta maior recebendo mais ou menos produto. Não é fácil uma situação para aplicação de herbicida, não. Mas para a resistência é uma questão complicada. Então, a rotação de produtos ou aplicações bem feitas, né, ajudam muito a gente minimizar a resistência. Ô, Fernando, o que você... Lógico que devem ter mais de um fator, né? Provavelmente, né? Que levou a gente a aumentar, né, esse número de plantas daninhas resistentes. Você acha que é uma questão natural? Aconteceria mesmo se fizéssemos a aplicação de uma maneira perfeita? Ou nós, muitas vezes, perdemos o timing de aplicação
Aí a gente entrou numa situação de estádio de erva maior, e aí a gente aumentou a dose para querer compensar. E isso acaba que leva a um processo de seleção ainda mais forte. Ou, naturalmente, nós teríamos essa situação que nós temos hoje? A gente tem que pensar o seguinte, Vinícius. Naturalmente nunca aconteceria. A resistência ela já existe espécies ou biótipos resistentes da área, e eles só vão tomar conta ou aumentar da área se a gente fizer uma pressão de seleção com herbicida. Perfeito. Né? Então, de novo, né, a tecnologia de aplicação é importante para acelerar isso, mas junto com a tecnologia de aplicação é a questão da gente utilizar o mesmo produto. Então, basicamente, lógico, existe a adaptação das plantas, tudo, mas a resistência veio pela ação continuada do mesmo produto ou do mesmo mecanismo, produtos com o mesmo mecanismo de ação. Isso não minimiza a questão de aplicação, não, né? Precisamos continuar aplicando bem. E até aproveitando essa questão de resistência, a gente fala muito de resistência a glifosato, né, Marcelo? De novo, né, a vinda das culturas transgênicas, eu já comentei, né? Uma coisa muito interessante, importantíssima para a agricultura. Mas ela trouxe algumas lacunas. E a lacuna da tecnologia de aplicação também veio por isso, Marcelo, para herbicida. Por quê? Glifosato, gente, é um produto extremamente sistêmico. As formulações são muito interessantes. Então, assim, se você até, não vou dizer errar, mas assim, fazer uma meia boca da aplicação. Meia boca vai funcionar. É um produto fácil de trabalhar, né? Fácil de trabalhar. Porque... Gota grande, gota pequena. Então, chegou poucas, a cobertura não precisa ser grande. Então, até essa lacuna com o glifosato funcionou bem. Não é para esses outros herbicidas. Né? Então, assim, nós precisamos voltar a ter. E o Marcelo falou muito bem, a ferrugem da fimose, ou doenças do madeiro, ajudaram a retomar a discussão de tecnologia de aplicação. Por quê? Porque se você fizer mal feito, aí sim vai mostrar. O glifosato não era assim. Mas para herbicida hoje é assim. Perfeito. Então toda aquela discussão que começou de melhorar a tecnologia de aplicação por causa das ferrugens, doenças de soja, hoje cabe muito bem herbicida. A gente tem que lembrar o seguinte, pessoal. Herbicida tem um outro problema. Além da gente ter que ter eficácia, nós não podemos ter deriva. Deriva de fungicida pode até ajudar o teu vizinho a controlar uma doença que ele tem na cultura, né? Enfim, a não sei que seja sericicultura e você vai ter... Né? Não, mas herbicida, além de tudo, além do produtor tá perdendo dinheiro, né? Eu comprei esse produto para aplicar na minha área, né? Sim. Então, se for para a área do vizinho, e essa é uma discussão muito grande que a gente tem que tomar cuidado de evitar. Então, o herbicida é um pouco mais complexo. É a terceira perna, né, Vinícius? Sim. Da gente ter bom planejamento, eficácia e não dar problema pro vizinho, que é a questão da deriva, né? Então, o herbicida é um pouco mais complexo nesse sistema, né, Marcelo? Do que você perguntou. E assim, acho que para dar mais força para isso que você disse, né, Fernando, hoje a gente vê de maneira muito clara e com razão, né? Acho que uma pressão regulatória, né? Muitas vezes a nível de estados, enfim, mas no Brasil como um todo, da gente ter, sim, cada vez mais cuidado com essas aplicações, porque as culturas vizinhas, né, podem ter um impacto. A gente vê muito isso na cultura da cana-de-açúcar, né? As usinas muito preocupadas com esse aspecto e muitas vezes eles tomam, obviamente, a decisão de escolha do produto com base nisso. Porque cana-de-açúcar tem por tudo, assim como soja, enfim, as outras culturas, né? Mas eles estão cada vez mais conscientes, né? Eu acho que o agricultor, né, o usineiro, enfim, eles estão cada vez mais conscientes e tomando a decisão de escolher produto para minimizar esse tipo de impacto, né? E aí, lógico, aí tem que somar a isso a questão de tecnologia de aplicação. Então, acho que a gente vai acabar aprendendo cada vez mais a trabalhar com isso, porque existe essa pressão regulatória, essa necessidade de conscientização. Perfeito, Vinícius. E você tocou num ponto bem legal. Quando a gente fala de pressão regulatória, e a gente sabe que no sul do Brasil a gente tem um problema maior com o auxínico, justamente por culturas sensíveis ao lado, e a gente não tem só uma área de soja, mas tem uma área de fruticultura, de HF, enfim. E isso nos torna cada vez mais críticos em termos de qualidade de aplicação e que a legislação ela vai acabar na ponto mais cruel, que é o banimento do produto especialmente. E nós falamos também mais cedo, no outro episódio, que a gente tem cada vez menos produtos novos. Então a gente precisa otimizar aquilo que nós temos hoje para que eu consiga efetuar um controle maior, ao contrário de esperar novas soluções mirabolantes que a indústria não vai ter, a própria Embrapa não vai ter, instituições de pesquisas não vão ter. Olhando para tudo isso, Fernando, o custo está muito inserido, né? Que o produtor hoje em dia, eu vou levar menos água porque me dá menos custo, porque a minha operação tem que ser mais rápida,
E o meu pulverizador, por ele ser mais tecnológico, eu não preciso olhar para muito isso. E você comentou, Boleta, de que mais cedo o adjuvante é importante para este cenário. Ele é importante para eu garantir que o meu herbicida fica adesivado na planta, mas ele também acaba ficando aderido no meu pulverizador, na minha mangueira. E pensando nisso, Fernando, onde que você vê a questão de formulação nesse ponto? Se a gente tem um complexo de plantas diversas, eu preciso de mais de um componente, mais de um ativo para eu ter um bom controle, mas eu tenho uma máquina que, se eu misturar esses dois ativos, né, de produtos diferentes, eu tenho problema de antagonismo, eu tenho problema de adesividade, eu tenho problema de fitotoxicidade. Como que você vê hoje essa evolução para a formulação de herbicidas frente a esse cenário desafiador? Poxa, Marcelo, esse é um tema que assim, me deixa muito contente hoje de as empresas, como no geral, que trabalham com produtos químicos, tá tentando abordar, algumas nem tanto, né, outras mais, como vocês. E eu gostaria muito que os colegas que estão assistindo esse podcast, sejam os consultores, produtores, se atentassem para a importância hoje dele colocar a formulação como um dos itens da escolha dos herbicidas. Pode ser também fungicidas, isso é importante. Porque se cada vez isso pesar, nós vamos exigir formulações de melhor qualidade. E formulação de melhor qualidade, Marcelo, para mim tem vários pontos. Primeiro, desde você proteger alguns ativos que são mais sensíveis, degradam mais. Hoje a gente deixa produtos na prateleira em algumas situações, né? Situações inadequadas até, mas é uma situação normal. Então, assim, parte desde a proteção do ativo, desde a possibilidade desse produto ser utilizado em condições diferenciadas. Um exemplo, né? A gente pega herbicidas que têm melhor desempenho quando você coloca na água, tem pH mais X ou Y. E algumas formulações conseguem estabilizar um pouco mais essa situação. Então, assim, não só até como eu estou falando em pH, mas tem outras situações, né? Água um pouco mais dura, tal. Então, assim, algumas formulações já conseguem ajustar ou melhorar essa possibilidade de condições inadequadas. Então, olha só como formulação é importante. Outras, existe formulação que ajuda você a ter uma penetração melhor na folha. Tem formulações que ajudam você a ter menor deriva. Tem formulações que você ajuda a ter menor antagonismo de produto quando você vai associar um produto com o outro. Então, assim, sempre foi deixado meio, não vou dizer, talvez o correto vai falar isso, deixar meio de lado, não, mas foi investido pouco em trazer formulações. Alguns ativos que nós utilizamos no passado teve restrição até porque a formulação não era adequada. Então, assim, o investimento em formulação hoje, eu acho que precisaria ser percebido como um ganho em qualidade que você vai ter da tua possibilidade de aplicação. Lembra a primeira coisa que nós falamos nesse podcast? É sempre uma aplicação, sempre uma coisa corrida, sempre uma coisa de risco. Formulação é uma coisa que pode melhorar a eficácia e diminuir risco de herbicida. E isso eu acho que hoje vale para herbicida de pós-emergência, que é formulação, a gente falou um pouco isso, mas em pré-emergência também. Assim, tudo que for herbicida em formulações novas que podem otimizar, né? Vamos pegar, exemplo, falta de decomposição, né? Diminui a luminosidade. Eu posso ter uma absorção um pouco mais rápida ou menos rápida, posso evitar a evaporação dele. Olha quantas coisas que a gente pode ter. Isso sempre numa situação que nós vamos ter risco, né? Então, assim, formulação é uma coisa ligada à eficácia, mas eficácia ligada a esses outros fatores. Marcelo, eu diria assim, que formulação é uma coisa muito importante da gente estar agregado aos nossos conhecimentos de hoje. Formulação era muito ligada apenas com os adjuvantes, né? Adjuvante de melhor qualidade que a gente colocava junto, acho que continua sendo importante, né? Mas o próprio não substituir a formulação do produto. Não, formulações novas de menor qualidade talvez seja um custo maior. Eu não colocaria como custo, um investimento maior que o produtor deveria fazer. E é uma coisa talvez difícil de medir. Ele apenas vai ver o ativo, esse produto custa X, o outro custa X. X menos 1. Vou pegar esse X menos 1. Qual que é? Além do ativo, como é que ele está formulado? O que ele vai me trazer? O que eu posso aproveitar? Opa, eu acho que vale a pena o meu investimento aqui, que vai me dar um resultado melhor. No final, a rentabilidade desse produto, se esse pacote de formulação realmente ajudar, vai ser melhor. Eu tenho certeza disso. Nós estamos vendo vários testes com formulações diferentes, muito interessantes os resultados, sabe? Aí temos que ver se isso passar. Essa é uma informação difícil de implementar. De perceber, né? Mas essa é fazer teste. É lá ao lado. Acho que até hoje, atualmente, a gente tem conseguido observar com uma certa frequência, eu diria. Porque com um cenário mais complexo
de plantas daninhas, as diferenças são mais gritantes entre as formulações. Porque quando a situação é fácil, qualquer coisa serve. Agora, quando a situação é difícil, eu sempre brinco com você. Pessoal, se chove para todo mundo, vai ficar mais igualado. Todo mundo produz. Todo mundo vai produzir. Mas na hora que você tem uma situação que não chove, aí que você vai ver a diferença dos produtores. É isso aí. Produto é muito. É na diversidade. Não vou dizer que é tanto na diversidade de produto, né? Não, é na diversidade. Na adversidade. Né? Mas a gente vai ver condições em situações diferentes que a formulação vai fazer muita diferença. Muita talvez não seja assim, mas vai fazer diferença. Concordo. É um investimento muito interessante. E além disso, né, quando a gente fala de formulação de adjuvante, a gente fala de transferir esse produto da minha embalagem para a minha planta, eu tenho combinação de ativo. Né? E a gente sabe que essa mistura, seja no campo, seja pré-aplicação, ela também causa antagonismo. E você não consegue viabilizar, né, Fernando, a otimização de cada um daqueles ativos que está composto na sua máxima eficiência. E aí, com a indústria investindo em formulação, eu consigo, de antemão, garantir para aquele meu cliente de que, olha, eu tenho A, B e C juntos e que, de certa forma, esse A está sendo performado da maneira correta, junto com o B e junto com o C. E ouvindo você falar, Fernando, nos dá bastante alegria e segurança no caminho que nós, enquanto a Adamar, estamos seguindo, né, Vinícius? Hoje a nossa promessa de marca, que é o escutar, o entender e o entregar, ele vai muito de encontro nessa dificuldade que nós estamos falando. Lembrando que nós somos privilegiados, a gente consegue aprender com ninguém, né? Nós estamos num país único, com um clima tropical, com uma sucessão e rotação de culturas que nenhum outro planeta tem, nenhum outro país do outro planeta tem. Então a gente precisa aprender conosco. E para dar um spoiler para quem está ouvindo, né, dessa magnitude e essa expertise que a Adamar traz em termos de formulação, o Vinícius, fala um pouquinho para nós, especialmente do arado e de que forma a gente conseguiu agregar essa expertise nas nossas soluções. Legal. Bom, acho que a gente comentou um pouquinho no episódio 1 sobre a diferença que a formulação faz num produto, né? E nós acreditamos que a inovação não virá de novos ingredientes ativos, novos grupos químicos, enfim. Ou pode ser que venha, mas numa velocidade muito menor do que veio no passado. Então, Perfeito. O que vai fazer a gente ser mais eficiente no processo? É através da formulação. A Adamar enxergou isso há um tempo atrás e, obviamente, junto com muitas pessoas, pesquisadores, nós chegamos em alguns conceitos de produtos e, somada à expertise técnica de formulação, a gente entregou alguns produtos importantes, né? Ou melhor, lançamos alguns produtos importantes. O arado é um produto voltado para dessecação, a gente comentou no primeiro episódio. Ele, na teoria, seria um produto que não daria certo, porque você misturar um graminicida com auxínico, na teoria, nos livros, não funcionaria. E a gente fez funcionar. E de que forma? A gente entrega uma performance, né, de controle, uma eficácia melhor do que a gente vê no campo desses produtos de maneira isolada. E a gente também vê uma questão de seletividade para a cultura. Então a gente consegue entregar com formulação também seletividade, não só controle, mas a seletividade, que é outro ponto importante, né? E a questão que a gente falou, da simplificação da operação. O produtor não precisar entrar duas vezes, ou melhor, entrar de uma operação adicional. Uma aplicação adicional para fazer um produto dedicado que teria, né, uma incompatibilidade com outro, né, produto no tanque. Então, a gente procurou superar esse desafio. E o arado significa isso, uma prova legal de que o arado, sim, é uma tradução de formulação diferenciada, é que nós ganhamos uma premiação global de formulação para o arado, né? Reconhecido por toda a indústria química como um produto que realmente é inovador, é disruptivo, né? Então isso foi muito importante para nós. Nós hoje temos uma campanha que a gente leva a seguinte mensagem, sabe? Quando a gente fala de formulação. Uma formulação meia boca, ela serve. Uma formulação boa, ela resolve. E é isso que a gente quer com os nossos produtos. A Arado foi o primeiro produto nessa onda de novas formulações,
Na sequência, nós lançamos o Cheval, que é uma formulação TOV, é um outro conceito, é um outro objetivo, mas também vem com bastante tecnologia embarcada. E em terceiro, o Apresa, que é o nosso pré-emergente também, com formulação OD. Então, assim, contando um pouquinho, né, do que a gente pensa, é isso. É o produto que serve e o produto que resolve. E é isso que a gente acredita que vai ser o papel da formulação. E nesse contexto... Só interessante, quando vocês falam de formulação, eu vejo que a formulação pode ajudar a resolver um problema que às vezes será muito difícil. Tem não é da nossa área, né? Sempre os mais antigos. Pega a gotinha da poliomielite, né? A grande sacada do SABE não foi o produto, porque isso já tinha, mas era injetável, né? Imagina você pegar e ficar dando injeção para todo mundo. O que ele fez? Talvez seja a formulação que ele conseguiu colocar numa gotinha que você põe na linha. A formulação resolveu um problema de você poder vacinar. Causar objeção na população. Lógico, não é tão simplista assim, sim, mas muitas das situações na agricultura, a formulação pode resolver problema de eficácia, resolver ou minimizar ou melhorar, pode minimizar problema de deriva, questões ambientais, que é uma coisa extremamente interessante. Por isso que eu volto a falar. Formulação, eu acho que é um campo muito interessante, lógico, junto com outros ativos, essas coisas são tudo importantes, mas melhorar coisas que nós temos de formulação é muito interessante para as nossas situações, né? Acho que é uma coisa que vale a pena a gente, pessoal que está assistindo esse podcast, valorizar no sentido, não valorizar só no sentido técnico, de entender um pouco mais. Lembra a primeira coisa que nós falamos, conhecer os herbicidas, né? Não é o ativo só, é o produto também, qual que é o pacote que vem junto com eles. Interessante, vale a pena nisso. Vamos começar a discutir mais isso, acho que é importante. E essa formulação, ela não é só importante para pós-emergente, né? Que a gente vê de uma maneira mais forte, mas para pré-emergentes, como você mesmo disse, né, Fernando? A formulação tem um papel fundamental para também alcançar o solo. Por quê? Hoje no nosso sistema produtivo nós temos palhada, que é uma barreira para a chegada de um produto no solo, que é o nosso alvo, né? No caso de um pré-emergente. Então nós também conseguimos melhorar performance de pré-emergentes através de formulação, seja atingindo o solo, ultrapassando a palha melhor, seja através de uma proteção, seja por volatilização ou sensibilidade luminosa, enfim. Então a gente consegue sim explorar para todos os herbicidas uma questão importante de tecnologia de formulação. Eu não tenho dúvida, né? São pontos importantes. Você pensando como você falou do pré, né? Pré você pode minimizar a falta de umidade, você pode minimizar a falta de decomposição, essa questão de passado, empalhado. De novo, às vezes o ativo tem essas restrições pelas características físico-químicas. De que maneira a gente pode ajudar? De novo, né? A palavra ajudar, minimizar, trazer mais eficácia, isso vai estar muito ligado ou vai estar ligado que a gente possa fazer isso, talvez, via formulação. Tem muita coisa a ser trabalhada em relação a isso. Marcelo, deixa eu só falar um pouquinho, por favor. Talvez a gente já esteja terminando, mas nós estamos falando muito da aplicação, né? Eu quero só dar um recado, que eu sei, é um recado meio chato, viu? Mas o podcast serve para isso. Pode dar. É aquela história da gente colocar, de novo, na aplicação, a questão operacional na frente da questão. Tudo, a questão agronômica. Pessoal, vocês estão ouvindo aqui, o Fernando vai ser o chato agora para algumas coisas, mas o chato querendo contribuir. O nosso objetivo, quando a gente faz o planejamento, seleciona o herbicida, depois tudo que nós conversamos e vamos aplicar, é controlar a planta daninha, que já nasceu ou não nasceu. Então, assim, o nosso objetivo não é aplicar mais rápido, aplicar de uma maneira mais fácil, ter um maior rendimento. Não. Essa é uma coisa que a gente queira que venha junto. O objetivo é controlar a planta daninha. Então, o operacional nunca pode vir na frente do objetivo de eficácia. Se puder vir junto, fazer tudo, controlar bem, com rendimento alto, ok. Eu estou falando que muitas vezes a gente fala assim, como é que foi a tua aplicação de herbicida? Foi jóia, cara, apliquei tudo em 2 horas. Então, não é essa a pergunta. Ele controlou? Isso eu não vi, não. Então, tá bom, pessoal? Eu sei que cada vez mais está sendo discutida a questão de rendimento operacional. Não estou minimizando, é importante, mas o importante é a gente controlar, aplicar o herbicida de uma maneira que a gente vai ter um resultado agronômico, que isso é mais importante. Se conseguir fazer isso com rendimento alto, parabéns. Excelente ponto. Se fizer um rendimento alto e o resultado for ruim, não põe a culpa no produto, não, gente. Põe a culpa no produto, põe a culpa na planta daninha, não é culpa. Aí é a questão que a gente colocou, fez o rendimento operacional na frente. Não é isso que deve acontecer.
Eu não vou dizer que tem que ir atrás, talvez do lado, junto com a eficácia. É só Excelente. possível que uma coisa meio chata de falar, porque, de novo, a gente também é produtor, né? E a gente sempre busca isso. Mas a gente tem que buscar a eficácia, isso é o mais importante. É o nosso dinheiro que está indo ali. O nosso investimento Esse é o ponto. é no controle econômico. A planta daninha é como se fosse o juro composto, né? Se a gente não ir pagando certinho as prestações aí, no final do dia ela vai cobrar caro da gente, né? Então, a gente tem que lembrar que a gente quer estar daqui 10 anos também continuando cultivando soja, aumentando produtividade e entregando rentabilidade, né? Então, para estar lá, a gente precisa começar aqui algum trabalho, né? Perfeito. E caminhando para o final, né, Fernando? Acho que as considerações finais da nossa parte aqui, né? No final do dia, a gente precisa conscientizar o aplicador. E hoje a gente percebe, né, Vinícius, enquanto indústria, que às vezes a informação técnica ela fica represada, seja no gerente técnico da fazenda, ou seja no consultor de uma cooperativa, de uma revenda, e a informação para o cara que aplica, propriamente dita, ela é minimizada ou ela é filtrada. E isso pode causar um impacto, de certa forma, bem importante no final do dia. E nós, enquanto Adamar, nós desenvolvemos uma plataforma de sustentabilidade chamada Adamar Cuida, que é o compromisso de uso inteligente de defensivos agrícolas, que justamente tenta suprir essa lacuna de informação e capacitação para o operador propriamente dito na máquina. E aí, você como extensionista, Fernando, e como Embrapa instituição, se você pudesse dar algumas dicas aí de que forma o produtor conseguirá agregar todo esse tipo de informação, seja a máquina tecnológica, seja o adjuvante adequado, seja a limpeza correta com a escolha do produto, no final do dia a gente gerar isso em sucesso na lavoura. Como extensionista, 3 dicas que você daria aí para o produtor no final do dia? Essa é uma parte legal, Marcelo, porque talvez essa seja a operação que você vai ter que trabalhar em conjunto, né? Aquilo que nós conversamos do planejamento e tal, talvez o próprio produtor ou técnico vai fazer. Essa não. Ela vai ter que estar conjunto da escolha do herbicida, que não é o cara que vai aplicar, não é a pessoa que vai aplicar, mas vai ser o outro time, outra pessoa que vai fazer isso. Então, primeiro, né? Vai ter que ter informação para essa primeira pessoa, com informação bem mais técnica, né? De escolha do produto, como fazer isso, aquela geral, mas depois o repasse disso para o aplicador em si, como você falou. Daqui a pouco o aplicador vai ser a própria máquina, né? Vai ser tal, mas vai ser que tem uma pessoa importante que vai ter monitorando. Então, primeiro, qual vai ser essa relação da pessoa que recebeu a primeira informação, que vai fazer o planejamento, e quem vai operacionalizar? Perfeito. Isso tem que estar junto. Então, essa é a primeira coisa. E assim, para essa pessoa que vai operacionalizar, tem que ser informações mais simples. O objetivo é assim, não pode ter dupla interpretação. Então você tem que falar, você tem que aplicar, utilizar esse produto, você vai misturar, colocar esse primeiro, depois você vai colocar esse segundo, esse terceiro, o adjuvante, se for preciso, vai colocar nessa situação, você vai aplicar, vai ter tantos litros que você vai aplicar, vai regular a máquina, você tem que ser muito claro como é que vai aplicar. Se começar a ser nublado, você para de aplicar, então a mensagem para o segundo tem que estar perfeita, primeiro, segundo, e a terceira parte, Marcelo, faça o monitoramento do que aconteceu. Perfeito. Volte na lavoura, no caso, voltar para a roça mesmo. Se for no caso da planta daninha, foi aplicado em pós-emergência, volta depois de quanto tempo aquele produto deveria estar mostrando o controle para fazer a avaliação. Se for no pré-emergência, quanto tempo depois ele deveria estar tendo essa situação para ver se teve escape ou não. É monitoramento da aplicação. Planejamento, junto com essa pessoa que vai fazer, passar a informação para quem vai fazer a operacionalização, está junto, e essa avaliação de todo o processo para ver se está dando certo ou não. É um processo em cadeia, mas é assim que vai funcionar. E a dica, de novo, né? Fazer tudo da maneira mais simples, mas mais bem feita possível. Qualquer erro vai mostrar no campo. Vai complicar o sistema. Isso aí, Vinícius. Show de bola. Acho que falamos bastante aí do tema aplicação de herbicidas, né? Os herbicidas e os seus comportamentos, né? A eficácia, a seletividade. Obrigado, Fernando e Marcelo. E a você também, muito obrigado. Esperamos e te encontramos, né, no 3º episódio, que é o próximo episódio que a gente vai falar aqui no AdamArCast Herbicidas.